Hello guys, welcome to one more class with Teacher Graziella. Hoje vamos fazer uma aula advanced, isso mesmo. Depois que você aprendeu os auxiliary verbs e os verbos na primeira, segunda e terceira coluna, vamos então ver a diferença de simple past e present perfect. O simple past e present perfect, gente, nada mais é do que o verbo no passado. Isso mesmo, I played, I studied, o verbo com ed ou a listinha de verbos presente, passado e futuro que vem junto na sua apostila. Os verbos no passado equivalem na segunda coluna ao simple past, second column. O auxiliar para fazer as perguntas aqui é did, passado de do, lembram? Equivale a uma ação feita no passado com tempo específico e você não está fazendo mais. For example, I washed my hair last week, last month, last year, ano passado, mês passado, semana passada. Ou numa data específica de ano. I talked to Mary in 1997. I studied English in 1984. Isso mesmo, as datas em inglês são divididas em duas. 1997, 1984. Or I can say in the past, I worked at 2 o'clock. São frases que você não está fazendo mais e fez num tempo exato. Vamos ver a diferença disso com present perfect. O famoso present perfect é o verbo na terceira coluna. For example, forget, forgot, forgotten. Study, studied, studied. Alguns são iguais na terceira coluna, gente. Outros são diferentes. Basta memorizar os verbos e você vai estar prático. Vamos entender então que o present perfect usam os verbos na terceira coluna. O auxiliar passa a ser have ou has. E equivale exatamente ao passado. Eu fiz, porém não está fazendo mais, e o tempo não é delimitado. For example, I have studied English. Todo mundo sabe que eu estudei, porém não sabemos quando foi feita essa ação. Isso difere o simple past do present perfect, mas nada. As teachers por aí dizem que I have studied é eu tenho estudado, e não é, porque você está traduzindo, e isso não leva a realmente literação. Aprendemos então o I have studied como eu estudei e não sei quando. I have worked, eu trabalhei e não interessa quando. Se interessar quando, você vai usar o simple past. I worked, studied or looked at 4 o'clock, last week, yesterday. Se você não for dizer quando fez, basta dizer que fez. Não é interessante saber quando você foi à Itália, apenas I've been to Italy. I have seen Mary, e não quando você viu. Se você não quiser dizer isso, então você usa o present perfect apenas como uma experiência na sua vida. I have eaten Japanese food. Uma vez na minha vida eu já comi, não interessa quando. Fica claro, então, algumas palavrinhas que não indicam tempo, mas estão sempre presentes no present perfect. A teacher resumiu como já se foi. Just, already, since, for, yet. Never e ever. Apareceram essas palavrinhas, gente? Não tenham dúvida. É present perfect. For example, I have just broken my leg. Acabei de quebrar minha perna. Eu disse se foi há 1 minuto atrás? 2? 1 hora? Semana passada? Não estou dizendo exatamente quando eu quebrei, e sim que eu acabei de quebrar. Então é present perfect. I have just studied English. Acabei de estudar. Disse se foi semana passada? Essa semana? Não. Então, usando since, for e yet é a mesma coisa. Since for a period of time, I've studied in Teacher Graziella since 1994. Since 1994 quer dizer que você estudou desde 1994. Eu disse quando eu estudei? Se foi segunda, terça ou ontem? Não. Eu disse que eu estudei e estudo há 10 anos. Long periods of time, present perfect. Agora basta você praticar com frases, colocar o have e o has na frente para fazer perguntas ou o did. Próxima dica na próxima aula. Have a nice day!